Os mortos sem sepultura histórica da Comissão da Farsa 1. Os assassinados pelas esquerdas antes do AI-5. No dia 12 de janeiro de 2010, há quase 5 anos, portanto, publiquei a lista de todas as pessoas que foram assassinadas pelos terroristas de esquerda. Cheguei a 119. O clube militar fala em 120. Que fossem apenas 2, pouco importa. Suas respectivas mortes e seus respectivos nomes tinham de estar na lista da Comissão da Verdade. Por que não estão? Pelo visto, essa turma não leva a sério aquela história de que a morte de qualquer homem nos diminui. Eles não se sentem diminuídos nem com mais de 100. E que se note, entre os 434 mortos do bem e os assassinados pelas esquerdas, pelo visto, são mortos do mal, há uma pessoa que já se sabe estar, felizmente, viva. Trata-se de Dirce Machado da Silva. A relação elaborada pelas esquerdas inclui, por exemplo, os que morreram de arma na mão no Araguaia. Antes que prossiga, uma questão de princípio. Não deveria ter morrido uma só pessoa depois de rendida pelo Estado. Ponto final. Não há o que discutir sobre esse particular. Mas o que é que os livros de história, boa parte da imprensa e, agora, a Comissão da Verdade escondem de você, leitor, apenas a verdade? As esquerdas alegavam até outro dia que o regime militar, ao longo de 21 anos, havia matado 424 pessoas, número agora ampliado para 434. É um total provavelmente inflado. Mortos comprovados eram 293, agora não sei. Os outros constavam como desaparecidos e se dava de barato que tenham sido eliminados por agentes do regime. Havia casos em que a vinculação com a luta política não estava comprovada. E, como já lembrei, estão na lista os mortos do Araguaia, que estavam lá para matar ou morrer. Que corpos tenham sumido, é evidente, é inaceitável. Que pessoas tenham sido executadas depois de rendidas, idem. Adiante. O que não se diz é que o terrorismo de esquerda matou nada menos de 119 pessoas, muitas delas sem vinculação com a luta política. Quase ninguém sabe disso. Consolidou-se ainda outra brutal inverdade histórica, segundo a qual as ações armadas da esquerda só tiveram início depois do AI-5, de 13 de dezembro de 1968. É como se, antes disso, os esquerdistas tivessem se dedicado apenas à resistência pacífica. Neste primeiro post sobre as vítimas dos terroristas de esquerda, listo apenas as pessoas mortas antes do AI-5, nada menos de 19. Em muitos casos, aparecem os nomes dos assassinos. Se vocês forem procurar, muitos homicidas estão na lista dos indenizados do Bolsa Ditadura, beneficiados por sua suposta luta em favor da democracia. Ou, então, suas respectivas famílias recebem o benefício, e o terrorista é alçado ao panteão dos heróis. Os casos mais escandalosos são os facinorosos Carlos Marighella e Carlos Lamarca. Quem fez a lista dos assassinados pela esquerda é o grupo Terrorismo Nunca Mais. A lista feita pelo pessoal ligado aos militares não vale. E a feita pela extrema esquerda? Vale. Ademais, as mortes estão devidamente documentadas. Seguem os nomes das 19 pessoas assassinadas antes do AI-5, sempre que possível, de seus algozes. Em outros posts, os outros sem nomes. Sim, para as vítimas da esquerda, não há indenização. Como vocês sabem, elas não têm nem mesmo direito à memória. Foram apagados da história pela Comissão da Verdade, que é de mentira. As vítimas das esquerdas antes do AI-5, 12 de novembro de 1964, Paulo Macena, Vigia, RJ. Explosão de bomba deixada por uma organização comunista nunca identificada, em protesto contra a aprovação da Lei Suplicy, que extinguiu a UNIA-UBS, no Cine Bruni, Flamengo, com 6 feridos graves e um morto. 27 de março de 1965, Carlos Argemiro Camargo, sargento do Exército, Paraná. Emboscada de um grupo de militantes da Força Armada de Libertação Nacional, FALN, chefiado pelo ex-coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório. Camargo foi morto a tiros.
Sua mulher estava grávida de 7 meses. 3. 25 de julho de 1966. Edson Regis de Carvalho, jornalista. P. Explosão de bomba no Aeroporto Internacional de Guararapes, com 17 feridos e 2 mortos. Ver próximo nome. 4. 25 de julho de 1966. Nelson Gomes Fernandes, almirante, P. morto no mesmo atentado citado no item 3. Além das 2 vítimas fatais, ficaram feridas 17 pessoas, entre elas o então coronel do Exército Silvio Ferreira da Silva. Além de fraturas expostas, teve amputados 4 dedos da mão esquerda. Sebastião Tomás de Aquino, guarda civil, teve a perna direita amputada. 5. 28 de setembro de 1966. Raimundo de Carvalho Andrade, cabo da PM, GO, morto durante uma tentativa de desocupação do Colégio Estadual Campinas, em Goiânia, que havia sido ocupado por estudantes de esquerda. O grupo de soldados convocado para a tarefa era formado por burocratas, cozinheiros etc. Estavam armados com balas de festim. Andrade, que era alfaiate da polícia militar, foi morto por uma bala de verdade disparada de dentro da escola. 6. 24 de novembro de 1967, José Gonçalves Conceição, Zé Dico, fazendeiro, SP, morto por Edmur Péricles de Camargo, integrante da ala Marighella, durante a invasão da Fazenda Bandeirante, em Presidente Epitácio. Zé Dico foi trancado num quarto, torturado e, finalmente, morto com vários tiros. O filho do fazendeiro, que tentara socorrer o pai, foi baleado por Edmur com 2 tiros nas costas. 7. 15 de dezembro de 1967, Osíris Mota Marcondes, bancário, SP, morto quando tentava impedir um assalto terrorista ao Banco Mercantil, do qual era o gerente. 8. 10 de janeiro de 1968, Agostinho Ferreira Lima, Marinha Mercante, Rio Negro /An. No dia 6 de dezembro de 1967, a lancha da Marinha Mercante Antônio Alberto foi atacada por um grupo de 9 terroristas, liderados por Ricardo Alberto Aguado Gomes, Dr. Ramon, que, posteriormente, ingressou na Ação Libertadora Nacional, ALN. Neste ataque, Agostinho Ferreira Lima foi ferido gravemente, vindo a morrer no dia 10 de janeiro de 1968. 9. 31 de maio de 1968, Ailton de Oliveira, guarda penitenciário, RJ. O Movimento Armado Revolucionário, MAR, montou uma ação para libertar 9 de seus membros que cumpriam pena na penitenciária Lemos de Brito, RJ, que, uma vez libertados, deveriam seguir para a região de Conceição de Jacareí, onde o MAR pretendia estabelecer o embrião do foco guerrilheiro. No dia 26 de maio de 1968, o estagiário Júlio César entregou à funcionária da penitenciária na Terça Passos, num pacote, 3 revólveres calibre 38. Às 17h30, teve início a fuga. Os terroristas foram surpreendidos pelos guardas penitenciários Ailton de Oliveira e Jorge Félix Barbosa. Foram feridos, e Ailton morreu no dia 31 de maio de 1968. Ainda ficou gravemente ferido o funcionário da Light João Dias Pereira, que se encontrava na calçada da penitenciária. O autor dos disparos que atingiram o guarda Ailton foi o terrorista Avelino Brioni Capitani. 10. 26 de junho de 1968, Mário Cosel Filho, soldado do Exército, SP. No dia 26 de junho de 1968, Cosel atua como sentinela do quartel-general do 2º Exército. Às 4h30, um tiro é disparado por um outro soldado contra uma caminhoneta que, desgovernada, tenta penetrar no quartel. Seu motorista saltara dela em movimento, após acelerá-la e direcioná-la para o portão do QG. O soldado Rufino, também sentinela, dispara 6 tiros contra o mesmo veículo, que, finalmente, bate na parede externa do quartel. Cosel sai do seu posto e corre em direção ao carro para ver se havia alguém no seu interior. Havia uma carga com 50 quilos de dinamite, que, segundos depois, explode. O corpo de Cosel é dilacerado. Os soldados João Fernandes, Luiz Roberto Julião e Edson Roberto Rufino ficam muito feridos.
é mais um ato terrorista da organização chefiada por Lamarca, a VPR. Participaram do crime os terroristas Diógenes José de Carvalho Oliveira, Valdir Carlos Sarapu, Wilson Egídio Fava, Onofre Pinto, Edmundo Colen Leite, José Araújo Nóbrega, Oswaldo Antônio dos Santos, Dulce de Souza Maia, Renata Ferraz Guerra Andrade e José Ronaldo Tavares de Lima e Silva. Sim. A família de Lamarca recebeu indenização. De Cosel, quase ninguém mais se lembra. 27 de junho de 1968, Noel de Oliveira Ramos, civil, RJ, morto com um tiro no coração em conflito na rua. Estudantes distribuíam, no Largo de São Francisco, panfletos a favor do governo e contra as agitações estudantis conduzidas por militantes comunistas. Gessé Barbosa de Souza, eletricista e militante da VPR, conhecido como Juliano ou Julião, infiltrado no movimento, tentou impedir a manifestação com uma arma. Os estudantes, em grande maioria, não se intimidaram e tentaram segurar Gessé, que fugiu atirando, atingindo mortalmente Noel de Oliveira Ramos e ferindo o engraxate Olavo Siqueira. 27 de junho de 1968, Nelson de Barros, sargento PM, RJ. No dia 21 de junho de 1968, conhecida como a Sexta-feira Sangrenta, realizou-se no Rio uma passeata contra o regime militar. Cerca de 10.000 pessoas ergueram barricadas, incendiaram carros, agrediram motoristas, saquearam lojas, atacaram a tiros a embaixada americana e as tropas da polícia militar. No fim da noite, pelo menos 10 mortos e centenas de feridos. Entre estes, estava o sargento da PM Nelson de Barros, que morreu no dia 1 de julho de 1968, Edvard Ernest Tito Otto Maximilian von Westernhagen, major do exército alemão, RJ, morto no Rio, onde fazia o curso da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, assassinado na rua Engenheiro Duarte, Gávea, por ter sido confundido com o major boliviano Gari Prado, suposto matador da Che Guevara, que também cursava a mesma escola. Autores: Severino Viana Calou, João Lucas Alves e um terceiro não identificado. Todos pertenciam à organização terrorista Colima, Comando de Libertação Nacional. 7 de setembro de 1968, Eduardo Custódio de Souza, soldado da PM, SP, morto com 7 tiros por terroristas de uma organização não identificada quando de sentinela no DEOPS, em São Paulo. 20 de setembro de 1968, Antônio Carlos Jeffery, soldado da PM, SP, morto a tiros quando de sentinela no quartel da então Força Pública de São Paulo, atual PM, no Barro Branco, organização terrorista que praticou o assassinato. Vanguarda Popular Revolucionária. Assassinos: Pedro Lobo de Oliveira, Onofre Pinto, Diógenes José Carvalho de Oliveira, atualmente conhecido como Diógenes do PT, ex-auxiliar de Olívio Dutra no governo do RS. 12 de outubro de 1968, Charles Rodney Chandler, capitão do Exército dos Estados Unidos, SP, herói na guerra com o Vietnã, veio ao Brasil para fazer o curso de Sociologia e Política, na Fundação Álvares Penteado, em São Paulo/SP. No início de outubro de 68, um tribunal revolucionário, composto pelos dirigentes da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, Onofre Pinto, Augusto Ribeiro, Ari, João Carlos Tfouri Quartim de Moraes, Maneco, e Ladislas Dovbor, Jamil, condenou o capitão Chandler à morte, porque ele seria um agente da CIA. Os levantamentos da rotina de vida do capitão foram realizados por Dulce de Souza Maia, Judite. Quando retirava seu carro da garagem para seguir para a faculdade, Chandler foi assassinado com 14 tiros de metralhadora e vários tiros de revólver, na frente da sua mulher, Joan, e de seus 3 filhos. O grupo de execução era constituído pelos terroristas Pedro Lobo de Oliveira, Getúlio, Diógenes José de Carvalho Oliveira, Luiz, Leonardo, Pedro, e Marco Antônio Braz de Carvalho, Marquito.
17, 24 de outubro de 1968, Luiz Carlos Augusto, civil, RJ, morto, com um tiro, durante uma passeata estudantil. 18, 25 de outubro de 1968, Venceslau Ramalho Leite, civil, RJ, morto, com 4 tiros de pistola Luger 9mm durante o roubo de seu carro, na Avenida 28 de Setembro, Vila Isabel, RJ. Autores: Murilo Pinto da Silva, César ou Miranda, e Fausto Machado Freire, Ruivo ou Wilson, ambos integrantes da organização terrorista Colima, Comando de Libertação Nacional. 19, 7 de novembro de 1968, Estanislau Ignácio Correia, civil, SP, morto pelos terroristas Yoshitami Fujimori, Oswaldo Antônio dos Santos e Pedro Lobo Oliveira, todos integrantes da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, quando roubavam seu automóvel na esquina das ruas Carlos Norberto Souza Aranha e Jaime Fonseca Rodrigues, em São Paulo. Texto publicado originalmente às 22h13 desta quinta, por Reinaldo Azevedo.